Olá a todos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você nesse dia a refletir comigo no livro de Juízes, no capítulo de número 6, dos versos 11 a 14, onde a palavra de Deus diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que sobreveio tudo isso? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Estaremos refletindo nesse dia a respeito do tema: Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Sem dúvida alguma, essa tem sido uma das questões centrais dos questionamentos que muitas vezes as pessoas fazem na nossa atualidade. Se Deus existe, por que tanta coisa ruim acontece? Se Deus existe, por que ele permite o mal? E nós vamos observar, à luz desse texto, que o questionamento de Gedeão, ele não está muito distante dessa situação, desse posicionamento, desse tipo de pensar. O texto sagrado vai nos falar que Israel havia conquistado a terra prometida. Israel muitas vezes foi advertido por Deus que deveria desapossar todos os cananeus que habitavam naquele território, deveriam de fato eliminá-lo. Era uma conquista, e conquista se faz dessa forma, muitas vezes por meio de batalhas, por meio de guerras, de travamentos de diversas formas de exercício de força. E, no entanto, aparentemente o povo não entendeu o recado. E pelo fato de permitir que esse povo estivesse habitando no meio deles, por sinal que acaba acontecendo é que eles vão introduzir em seu meio a cultura, os costumes desse povo pagão. E, infelizmente, em virtude de tudo isso, esse povo agora está sofrendo as consequências. Deus, no capítulo número 6, a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor Deus havia enviado um profeta para alertar o povo porque tudo aquilo estava acontecendo. E é interessante que quando Deus então agora envia um anjo a Gideão e vai relatar para Gideão que Deus pretendia uma grande obra através da vida de Gideão, nós vamos observar um homem que duvidava. Gideão, primeiramente, ele vai fazer a Deus esse questionamento: se o Senhor era com eles, por que tudo aquilo estava acontecendo? Mas perceba você que ele não olha para o que o seu povo está fazendo. Eles querem questionar por que Deus não está fazendo. E talvez a mesma resposta é a que nós deveríamos buscar na nossa atualidade. O que nós estamos fazendo? Talvez nós estamos fazendo a mesma coisa que aquele povo fez. Nós nos distanciamos de Deus. E quando nós nos distanciamos de Deus, nós estamos dando brecha para que outras coisas, outros deuses estejam ocupando o lugar que ao nosso Deus pertence. E aí nós vamos perceber que Gideão então duvidou que Deus estava falando com ele por intermédio daquele anjo. E diante disso, Gideão vai preparar um banquete. E quando ele traz esse banquete, aquele anjo vai dizer para Gideão: colocai numa pedra. E quando ele coloca aquele banquete na pedra, o anjo estende o cajado e um fogo sobe e consome tudo aquilo. E diante dos olhos de Gideão, aquele anjo vai desaparecer e ele vai perceber que era um anjo, e Deus vai dizer para ele que não temesse. Deus não pretendia matá-lo. E depois o Senhor Deus vai colocar no coração dele que ele deveria entrar no campo de batalha, deveria lutar. E o Gideão, ele vai duvidar, ele vai pedir a Deus o sinal. O Gideão vai fazer com Deus o teste do velo de algodão. E Deus prova para Gideão que ele estava naquela situação com Gideão. E o sinal que Gideão pede é que apenas aquele velo de algodão ficasse molhado e toda a terra ao redor ficasse seca, e isso acontece. Mas isso não foi o bastante, aquele homem persistia na dúvida. E agora ele pede um segundo sinal.
Deus molha agora toda a terra ao redor e apenas o algodão fica seco. Mas não era o bastante. Gideão então convoca 32 mil homens para ir ao campo de batalha. É interessante que Deus nos prova nos mínimos detalhes. E é o que Deus faz com Gideão. Deus vai falar: Gideão, tem gente demais. Tem muita gente. E agora você vai fazer o seguinte: você vai perguntar quem é medroso. E aqueles que forem tímidos, aqueles que forem medrosos, você permita que voltem para casa. De 32 mil, 22 mil voltam. E ele fica com 10 mil. Apenas 10 mil. Mas 10 mil ainda era muito. E Deus precisava exercitar a fé daquele homem, a ponto de Deus falar: ainda tem muita gente. Você agora vai fazer o teste do ribeiro, o teste do riacho. E aí, quando esses homens descem até aquele ribeiro, ali Deus os prova. E Deus falou para Gideão: aqueles que se ajoelharem para beber água, esses estão reprovados. Mas aqueles que pegarem água com a mão, levar até a boca, esses estão aprovados para seguir para a batalha. Para nossa surpresa, apenas 300 homens estão aprovados. E agora Gideão tem 300 homens para vencer um exército que a palavra de Deus vai nos dizer que era como se fosse gafanhotos tomando toda a terra. Eram inumeráveis. E Deus ainda vai provar o último teste para aquele homem, para mostrar a ele que Deus estava com ele. O erro estava na sua fé, na sua incredulidade na realidade. E Deus então vai falar: Gideão, já que você ainda está duvidando que eu entreguei nas suas mãos, chama o teu servo Purá, desce até o acampamento dos midianitas e você vai ver um diálogo naquele lugar que eu estou entregando. E quando ele desce com seu jovem Purá, o seu servo, eles escutam o diálogo de dois homens. E um dos homens então vai relatar um sonho que teve e vai dizer: isso não é outra coisa senão Deus dando o exército, o nosso comandante, nas mãos de Gideão. E é só assim que esse homem vai acreditar e que vai usar as armas de Deus para poder vencer aquela batalha. É interessante que ele não precisou usar um rifle, ele não precisou usar as armas letais. O que esse homem vai usar é cântaros, é buzinas, armas de louvor, para poder, ao som daquele barulho, expulsar os seus inimigos. E por quê? Porque não foi Gideão que lutou, foi Deus que lutou por ele. Então que esse texto nos leva a refletir quando nós vamos fazer essa pergunta: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? A resposta é: porque nós certamente deixamos de crer, porque nós abandonamos o nosso Deus. E eu quero terminar com a mesma pergunta que Jesus fez no Evangelho de João, no capítulo de número 16, verso 31. Quando Jesus responde: credes agora? Que eu e você possamos pensar nisso.